Bom dia, irmão Jorge. Bom dia, irmão João. Bom dia, irmãos, amigos do canal Verdade Eterna no Tempo do Fim. Hoje, mais um Santo Sábado e mais uma gravação, mais um estudo para saborear esse Santo Sábado que o Criador nos permite, nos dá a chance, Então, é um dia apropriado para a gente fazer esse estudo e levar essa verdade que o mundo hoje está a serviço da mentira, Então é preciso levar essa verdade do Criador, do Yahweh, para que possamos formar um povo, que esse povo vai estar na Nova Jerusalém, E para isso nós precisamos buscar a verdade, Sempre, não por nossas atitudes e por nossa cabeça, mas que o Eterno, Yahweh e Yeshua HaMashiach nos conduza e mostre cada dia os caminhos para chegar na Nova Jerusalém. Porque muitos caminhos, irmão, que estão por aí, estão achando que vai estar na Nova Jerusalém. Mas infelizmente é o grande engano que o inimigo arquitetou e as pessoas estão encurraladas, principalmente nesse sistema religioso. Então, agradecemos nosso Pai Yahweh por esse sábado e por mais esse estudo. Amém. Então, irmão Jorge, nós estamos aqui agora de novo para trazer uma mensagem que é muito importante para esses momentos, esses momentos que estamos vivendo neste mundo. Porque a gente sabe que a hora está chegando, Está chegando. É como um relógio, É como um relógio, O relógio, ele dá uma hora, Depois ele vai rodando, chega 2 horas, 3 horas, 4 horas, Mas aí depois ele chega lá no zero, Exatamente. Aí começa tudo de novo, Então, nesse momento, a gente vai falar de o sacerdócio expiatório, do Yeshua HaMashiach, Certo. Nós vamos falar um pouco desse sacerdote, Isso. Porque o único sacerdote, que existe na face da terra é o Yeshua HaMashiach. E esses outros que se colocam como sacerdote, que a gente vê aí, nas mídias, nas igrejas, Certo. Eu sou sacerdote, Mentira. Na verdade, eles estão usurpando. Estão usurpando, Todos querem sentar na cadeira de Moisés, É verdade. Mas guardar a lei ninguém quer. É verdade. Então, sabe, eu conheço um sumo sacerdote, é o Yeshua HaMashiach. E depois do Yeshua HaMashiach, o Yahweh, o Pai. E o resto, para mim, são mentirosos. E nós vamos estudar hoje sobre isso, sobre o sacerdócio expiatório do Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Vamos. Pai Celeste, que estás no céu, obrigado, Yeshua HaMashiach, obrigado, Yahweh, por mais uma vez estamos aqui para levar a palavra, para orientar o teu povo na face da terra, aqueles que querem ser salvos pela graça e a misericórdia do Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Bom, irmão, então nós vamos... Registrando aqui que hoje já estamos no dia 5 de agosto de 2023. E já estamos no mês 8 e já estamos caminhando para o final do ano. Você vê como a gente tem que tomar cuidado e buscar sair dessa Babilônia, porque o tempo está passando muito rápido. E se a gente ficar adiando de sair da Babilônia, pode ser tarde. É verdade. Então, nós temos aqui o sacerdócio expiatório. Expiatório, o único que morreu na cruz do Carvalho, para poder salvar a humanidade. Isso. Mas aqueles que querem se salvar. É. Porque muita gente não quer ser salvo. Eles não querem ouvir a mensagem,
e nem também, sabe, fazer a vontade do Yeshua HaMashiach, né? É porque, na verdade, irmão João, muitos, ao invés de seguir a Escritura, que tem, por mais que ela esteja adulterada, mas ela tem uma base de informação e estudo, né, e de documentos que nos conduz à verdade, né? Mas o que o povo está fazendo hoje? Ao invés de ele seguir a Escritura que o Yahweh nos deu e seu filho, ele segue os falsos sacerdócios, né? Que esses homens não têm compromisso com ninguém, né? Então estão conduzindo esse povo, na verdade, para perder a herança eterna, que é a própria salvação, né? Então é por isso que a gente prega aqui todo sábado, né? E alertando sobre isso, né? A questão, quando a gente fala da grande Babilônia, Babilônia é confusão, é mentira, é engano, é corrupção, né? É prostituição. E é o que está aí pregando, estão pregando. Então, ou a gente busca o eterno, Criador Yahweh, Yeshua HaMashiach, que tem a verdade, ou nós vamos seguir essa trilha, que é a trilha que o sistema religioso, que engloba todas as igrejas, conduz esse povo ao engano e à mentira, né? E no final, já sabe qual que será o final, né? É verdade. Nós tivemos aí uns contratempos, né, Marcos? Por causa de algumas coisas que a gente teria que acertar, né? Porque a gente também, sabe, prega, né, o Evangelho, anuncia o Evangelho, mas tem hora que tem umas coisas que a gente tem que fazer, né, para a nossa vida espiritual, né? Tem os compromissos, né? As obrigações na casa, né? Compromisso com a luta do dia a dia, então muitas vezes atrapalha um pouquinho. Claro, mas claro que a gente tem que dar prioridade, o que é mais importante, que é fazer a vontade do Pai, do Criador, né? Porque tudo que a gente fica apegado aqui e fica enroscado nesses problemas do dia a dia, não vai nos levar basicamente a nada. Claro que a gente depende, né? Igual você, É verdade. o mundo vive em torno do financeiro, né? Sim. Né? Mas se você deixar se escravizar para o lado financeiro, aí com certeza você vai perder a herança maior. É verdade. Né? Então vamos aqui, né, ler o primeiro texto bíblico, né, capítulo de Daniel 12, o verso 1. Vamos ver o que Daniel fala aqui, né? Ok. Ok? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos seus filhos, do teu povo. Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Certo? Então Daniel estava falando do tempo do fim. Bom, nós sabemos que o tempo do fim, né, ele começou em 1844, né? As pessoas não aceitam, Jorge, que o tempo do fim começou em 1844, né? Certo. Então é o seguinte, eu creio, sabe, puramente, sem dúvida, porque o Yeshua HaMashiach, ele veio à Terra, certo? Certo. Então, quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou explicar agora. Eu escolhi esse vídeo para me explicar, porque tem muitas pessoas que não acreditam, né? Bom, na época de Moisés, tinham, né, os rituais, não tinha? Rituais. Tinha os rituais. Então ele tinha a Páscoa, animais, né? Ele tinha a Páscoa, certo? Né? Toda vez que chegava o dia da Páscoa, eles faziam o quê? Paravam de trabalhar, né? Paravam de trabalhar, né? E aí eles iam comer a Páscoa. A Páscoa simbolizava quem? O Yeshua HaMashiach, né? Então, quando ele veio à Terra, né, o Yeshua HaMashiach, ele veio à Terra, ele era o Cordeiro Pascual,
eu acho que todas as religiões, ou quem lê a Bíblia, sabe que ele era o Cordeiro Pascual, certo? Sim. Então, como ele era o Cordeiro Pascual, né, ele veio à Terra, né, e na época certa, no dia certo, né, ele morreu, né, para cumprir a Páscoa. Isso. Então, aí, de lá para cá, acabou o ritual da Páscoa, certo? Acabou o ritual da Páscoa, né? Na época, leis cerimoniais, né, que acontecia, né? A lei cerimonial, né? Bom, mas aí, então, acabou tudo? Salvador já voltou? Já terminou a obra dele? Não. Ele não terminou a obra dele ainda. Por quê? Porque quando ele morreu, né, como Cordeiro Pascual, e depois ele subiu ao céu, né, a Bíblia narra que ele foi para o lugar santíssimo. Né? Isso. Primeiro, ele fez um ritual igualzinho da terra, certo? O que ele fez? Ele morreu no pátio, né? Isso. Depois ele foi para o lugar santo, que era no santuário, lá o israelita matava o cordeiro no pátio. Isso. Depois ele oferecia o ritual no lugar santo. Né? Isso, que aí era o perdão dos pecados. Isso. E depois, de ano em ano, né, aí ele entrava no Santíssimo, para expiar o pecado do povo. Isso. Então o Yeshua HaMashiach, como ele era o cordeiro já determinado pelo Yahweh, o pai dele, ele fez o mesmo ritual. Então ele morreu, né? Morreu no pátio, né? Isso. Aqui na terra, né? Subiu ele para o lugar santo, né? E depois ele foi para o lugar santíssimo. Hoje ele está no lugar santíssimo. Por que ele está no lugar santíssimo? Porque começou o julgamento. Certo? Por isso é que Miguel fala que, né, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, né, o defensor dos seus filhos, do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Certo? Então esse tempo de angústia foi duas vezes. Isso. Uma foi com ele, né? E a outra foi em 1844, quando ele entrou no lugar santíssimo, começou o julgamento e começou a perseguição do papado. Né? Exatamente. Começou a perseguição do papado. O papado decretou a prisão, né, daqueles que saíram ali pregando a mensagem, né? Para a pessoa entender bem, o que eles fizeram? O Papa não mandou matar Lutero? Sim. Né? Lutero não mandou matar Lutero. Por que ele mandou matar Lutero? Porque Lutero cria nessas mensagens. Sabia que o cordeiro tinha morrido, né? Igual no ritual do Velho Testamento, né? Isso. E aí o que acontece? Ali eles começaram a perseguir os cristãos, né? Eles começaram a perseguir os cristãos. Primeiro Lutero. Depois começou a perseguir os valdenses, né? Que se esconderam nas montanhas, né? A história conta, né? Agora é o seguinte, o que acontece nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? O momento que nós estamos vivendo é exatamente o tempo do fim. Reta final. Aqui no capítulo 12, tempo do fim. Reta final, né? É reta final. E aí no verso que eu li, né, mas tem aqui no verso 1 ainda, né, que fala que, né, será salvo o teu povo de todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Exatamente. Então ele está lá com o livro da vida, ele está lá julgando, né? Ele está lá no santuário julgando, né? E aí ele fala aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, certo? Então veja bem, até os mortos que morreram, desde Adão, sabe? Desde Adão, todos os que morreram, ele vem julgando. Ele está julgando desde Adão. Adão morreu, sabe? Foi o primeiro a morrer. Quem que foi? Adão? Não, foi Caim. Certo? Então Caim, ele é o primeiro a passar no santuário.
Mas eu acredito, ele já passou. Já passou. Porque Daniel falou aqui, né, o tempo do fim. É Que nós que estamos no tempo do fim, né? até se cumprir essa profecia, por exemplo, às 2.300 tardes de manhã, que nós já falamos aqui, né? Então, você faz um cálculo, antes do Messias, até 1844, dá 2.300 tardes de manhã, né? Então, até aí, Adão ainda não tinha sido julgado, porque essa profecia não tinha cumprido ainda. Agora, a partir, quando essa profecia de 2.300 tardes de manhã se cumpriu, aí Adão já tá julgado. Sim, porque Daniel 12 fala, está aqui, né? Está aqui em Daniel 12, né? E aí, ele fala no capítulo 12, o verso 12, né? Você vê que ele fala aqui, né? Mas vou voltar no verso 11, para as pessoas entenderem mais bem. O que diz o verso 11, né? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, né, e posto abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Então, quando foi tirado o sacrifício? Quando ele morreu. Acabou o sacrifício. Por acaso nós estamos vendo os judeus fazer sacrifício lá em Jerusalém? Não tem mais. Não tem mais. Então, o que aconteceu, né? Depois, né, ele fala lá, né? E haverá ainda 1.290 dias, né? Esse 1.290 dias, sabe, irmão? As pessoas podem contestar do jeito que quiserem, mas ele cumpriu, sabe quando? Em 1798. A profecia bateu em cima. Eu já tentei fazer conta de tudo quanto é jeito sobre essa profecia. Não adianta, sabe? Ela bate aqui. Sabe? Ela bate aqui. Quando Daniel profetizou, começou a profecia. E ela bate aqui. Aí ela veio até 1798. A partir dali, começou o quê? Começou o que está escrito aqui na Bíblia, né? Não sou eu. Está aqui, ó. O que está escrito aqui, ó? Bem-aventurado os que espera e chega até 2.335 dias. Certo? É a profecia. Essa profecia aqui, ela cumpriu mesmo. E quando essa profecia se cumpriu? 1.335 dias, né? 1.335 dias, né? Então, bem-aventurado aqueles que esperam e chegam, né? Então, quando que essa profecia, ela começou, dar início, sabe? 1.335 dias, né? Foi quando? Em 1843, pode fazer as contas. A pessoa que são estudiosos de profecia, de Bíblia, pode fazer as contas que vai dar 1843, né? Certo. Depois 1844. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. O que está significando isso daqui? Isso aqui significa, o texto bíblico está bem esclarecido. Significa que receberei a herança. Certo? O que é a minha herança? A ressurreição. A volta do Messias. A volta do Messias, né? A volta do Messias. Então, aí você pode fazer as contas, sabe? De 1935 dias, 508, né? Na época né? Que foi a profecia começou, né? Que a profecia começou lá em Daniel. Então, nessa época, né? De 508, né? 1935. Aí você soma, você vai ver que vai dar 1843. Certo? Então essas profecias aqui, ela é cumprida. Bom, mas nós vamos agora, né? Vamos fechar a Bíblia, né? E agora vamos ver o que está escrito, né? Agora nós vamos ler, né? Sempre nós colocamos na apostilinha, né? Para ler, né? Então nós vamos ver agora, né?
Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Sacerdócio expiatório do Yeshua HaMashiach, né? Certo? Ok. Cristo, né? Ele é o Cristo, né? Como as pessoas falam, né? Cristo, né? Então ele morreu ou não morreu? Morreu, né? Morreu, O Salvador, né? o verdadeiro de Israel, né? Isso. Não o Salvador que estão pregando aí, né? Literalmente, né? Ele morreu e ressuscitou, né? Como ele depois ele foi para o santuário, cumpriu o ritual do santuário, né? Às 2.300 da tarde de manhã. Mas aí é o seguinte, agora vamos para ler uma testemunha. O que está escrito ali, né? Que fala assim: o desejado Messias devia ocorrer perto do fim deste período, conforme anunciou o anjo Gabriel. Quem anunciou? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel anunciou o nascimento dele. Ele nasceu na data certa? Com certeza, né? Gabriel anunciou a profecia. Cumpriu em cima, né? Não, será que ele mentiu? Jamais, não tem. Então ele cumpriu no pé da letra. Então está aqui, Daniel, né, o anjo, né, que é o anjo que continuou falando das profecias, né, e se cumpriu, né? Então você veja aqui que Daniel falou assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe. Quem que é esse? Esse ungido? Yeshua, né? Yeshua HaMashiach? Exatamente. Então Daniel, o anjo Gabriel mentiu, Daniel também mentiu? Porque o que Daniel escrevia não era da cabeça dele, né? O espírito do Yeshua estava nele. Sim, porque o Gabriel explicava tudo para ele. E através do anjo Gabriel, o anjo Gabriel era a boca do Yeshua, né? Sim, porque Gabriel explicava tudo para Daniel. Daniel, vai acontecer isso, Daniel. Exatamente. Isso, né? Então aí... Essa profecia não partiu de Daniel, né? Não partiu dele. Não, isso aí foi o Yeshua HaMashiach que determinou Gabriel para ele explicar para Daniel. Entendeu? Isso que é importante, né? O Yeshua HaMashiach que falou para ele, vai acontecer isso, sabe, Gabriel. E vai lá e fala para Daniel, né? Então você vê aqui, né? Aqui nós temos aqui, que para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e circunvalações reedificarão, mas em tempo angustioso. Daniel 9, o verso 5. É só as pessoas entrar lá e ler o 9, 25, ele vai entender, né? 3 monarcas persas, miraculosamente influenciado por o Yahweh para libertar os judeus do auxílio babilônico, repartiram todos quanto desejavam voltar para a Palestina. Todos os 3 expediram decreto Ciro o Grande, né? Então esse Ciro o Grande foi 539, 530 AC, antes de Cristo, né? Isso. Esse, o rei Ciro também determinou a profecia, né, do Messias, dele ser morto, né? E também a profecia que o Yahweh passou para Daniel. Então o rei Ciro também foi um rei que cumpriu a profecia, ele estava na época de Daniel. Isso. Né? Então a profecia bateu ou não bateu? Perfeito. Né? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Ele né? que libertou Israel da Babilônia, né? Estava, como está escrito aqui, né? Uhum. Verificadamente influenciado por Eterno para libertar os judeus do seu exílio babilônico. Eles estavam em Babilônia, por exemplo. Em Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, né? Eles estavam lá. Exatamente. Aí voltaram para Jerusalém. Né? E aí temos aqui, né, o outro rei que também, né, prova que a profecia se aconteceu. Né? Eu vou pular um pouquinho aqui, eu não quero que o vídeo fique muito grande. Mas temos aqui, né,
os judeus, né? Achou aí, irmão? Eu vou pular um pouquinho, senão vai ficar muito comprido. Os judeus. Vem aí. Aqui, ó. Sabe? Os judeus. Tem Esdras, capítulo 1, verso 1, verso 4, capítulo 6, verso 1, verso 5. Achou? Sim. Então aqui os judeus, né, interromperam finalmente o trabalho do templo, mas no segundo ano do rei Pérsia, né, Dário. Veja, bom, outro rei que prova, né, a profecia. 2.300 da tarde de manhã. Né? Porque daí o rei Dário, né, ele foi, está aqui, né? Depois do rei Dário, né, 522, né, o reinado dele começou em 486, né, antes de Cristo. Foi de 522 a 486. Antes de Cristo. Nesse período aí. Nesse período. Bem claro aí. E antes de Cristo, não é verdade? Aí teve o que? Os profetas Ageu. Teve o profeta Zacarias. Olha, irmão, tanto o profeta que prova essa profecia, que bateu no pé da letra, que nós não podemos chamar, sabe, né, o profeta Ageu de mentiroso, não podemos chamar Zacarias de mentiroso, né, porque são profetas ungidos pelo Yahweh. Claro. Não é verdade? Então nós temos aqui, né, e aí fala, né, persuadiram líderes ao povo começarem a construção do templo. Esdras 5:1, 2. Foi quanto tempo foi derrubado e depois eles começaram a construir. Isso. Que é o templo que tem hoje, em Jerusalém. Reconstruíram, né? Reconstruíram. Tinha, né? Não tem mais nada lá. Tinha, né? Eles reconstruíram, né? Lá só tem caco. Então nós temos aqui, né, o trabalho prosseguiu rapidamente, de modo que o templo foi concluído por volta de 12 de março de quanto? 515, certo? AC, né? AC significa antes de Cristo, né? Esdras 6, o verso 15. É só entrar lá na Bíblia, né? Entra na Bíblia, irmão, sabe? Pesquisa, né? Você vai ver se não está batendo, né? Então, Esdras, né? Lá é o capítulo 6, o verso 15, né? Nenhuma desses decretos iniciais tratou da restauração da organização política nacional ou da reconstrução da capital de Jerusalém. Porém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes, 465 a 423 AC, ele e os seus conselheiros autorizaram Esdras, por meio de um decreto oficial, organizar as nações judaicas em harmonia com as diretrizes mosaicas e empossar magistrados, juízes, investindo de autoridade de exclusiva para afligir pena de morte, e fosse necessário. Esdras capítulo 7, verso 11, verso 26. Esdras evidentemente compreendeu que a ordem para restaurar as funções governamentais incluía também reconstrução de Jerusalém. Ele começou imediatamente construir grande parte do muro e portões antes dos seus esforços fosse frustrado. Esdras capítulo 4, verso 7 e verso 23. Devido uma grave insurreições levantada na província da qual Palestina fazia parte, além do rio, Artaxerxes deu ordem aos inimigos locais dos judeus para que sustentassem a edificação da cidade, não prosseguisse e não ser com autorização dele. Esdras 4, 21. Mais tarde, restaurada a paz na província de Artaxerxes, nomeou
Neemias o seu copeiro-mor para a função de governador de Judá, né? Neemias capítulo 5, verso 14, autorizando-o construir a cidade. Neemias capítulo 2, o verso 1 e o verso 8. O fato de Neemias completar a construção dos muros, portões de Jerusalém, dentro do prazo de 52 dias, revela que a maior parte da obra já havia sido feita por Esdras, antes que a circunstância forçasse para Neemias 6, o verso 15, né? Portanto, quando examinamos mais detalhadamente esse quadro autorizações persa, fica evidente que o decreto que deve ser identificado como ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel 9, o verso 25, certo? Então, isso aqui é verdade? É. Não é verdade? É. Então, aí é o seguinte, nós sabemos que tudo isso aconteceu, né? Artaxerxes, ele é um dos que ajudou, né? Isso. E decretou um decreto, né? Ele decretou um decreto inicial do templo, né? Essas pessoas existiram ou não, irmão? Com certeza, né? Com certeza, né? Eles existiram, né? Isso aqui não foi inventado, né? Não foi inventado, né? Mas aí nós temos uma coisa, tudo isso cumpriu no pé da letra, certo? Exatamente. Não é verdade? Então, a volta do Messias, né, de Daniel 12, Miguel descerá para salvar o seu povo, né? Isso também é real, ele vai descer, isso, né? Agora nós não sabemos quando, isso. Não é verdade? Nós não sabemos quando, mas as profecias estão cumpridas. É porque toda essa restauração de Jerusalém, né, templo, isso aqui estava se preparando para o caminho e fazendo uma restauração para a chegada do Messias, né? Que isso aqui apontava que de 457 antes do Yeshua, né? Aí começou a restauração e a preparação da volta do Messias, né? Que aqui fala assim, ó: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 457 antes do Messias, até o ungido, certo? Uhum. Então essas profecias cumpriu. Sim. Dentro das 2.300 de manhã. Sim, nós estamos no tempo do fim. É. A qualquer momento ele pode voltar. Então foi preciso. E agora eu fico imaginando com aqueles judeus, os ortodoxos que não aceitam o Messias, será que eles não leram essa profecia? Será que eles não entenderam isso? Que até hoje, em Jerusalém, em Israel, tem muitos judeus que não aceitam Yeshua, né? Uhum. Agora, como foi feita uma trama diabólica, né, para que o nome de Yeshua não aparecesse, então foi um sistema romano, ele tentou de todas as formas ocultar esse nome, né, o Messias, né, junto com aqueles judeus ortodoxos que não aceitaram o Yeshua. Então aí formaram a conspiração. Mas só que a escritura é clara, você pega essa profecia aqui, ó, 457 antes do Messias até o ungido, pronto. Não tem como, né? Não tem como esconder. Não tem como, né? E cumpriu, né? Porque na verdade, sabe, ó, as pessoas chamam ele de Messias, de Jesus, mas não é. Não é o Messias, não é o Jesus, sabe? É o Yeshua HaMashiach. Nós temos que sair de Babilônia, porque se nós continuar chamando o Messias de Jesus Cristo, nós estamos ainda prestando culto aos deuses de Roma.
Sim, Tomem cuidado com isso. sim, Porque sem ou dúvida. nós desapega a esses nomes e adoramos esse ungido aqui, ó, que está nessa profecia, ou nós vamos estar com um pé aqui e outro dentro da Babilônia. Aí nós vamos ficar adorando os deuses de Roma e não adoram o Yeshua HaMashiach. É verdade. Né? Então a gente tem que tomar Porque, cuidado. sabe, porque tem uma coisa, irmão, sabe, que a gente, por exemplo, né, o que diz, né, tendo edificado, né, o decreto para restaurar as nações sua capital, né, como sendo o decreto de Artaxerxés, né, Artaxerxés I, 457 a.C., podemos agora, né, determinar com precisão o ano exato do aparecimento do Yeshua HaMashiach, né? Por que eles falam Messias? Sabe por quê? É HaMashiach, né? Em hebraico. O nome dele, lógico que é HaMashiach. Mas aí tem uma coisa que me deixa triste, porque estão chamando Gabriel de mentiroso. Porque Gabriel estava nessa profecia. E se Gabriel estava nessa profecia, quando foi que Gabriel falou para Daniel? Ah, Gabriel, escreve aí, foi Jesus que mandou. Nem na verdade ele tinha nascido ainda. Esse nome não existia, né? Isso aí foi tudo montado. Não existia nesse tempo. E Gabriel determinou a profecia, sabe, na época, na língua que era hebraica. Né? Porque Gabriel andou com Jacó, Gabriel teve com Abraão, né? Os 3 anos que apareceu lá. Então Gabriel nunca chamou ele de Jesus. Não, o sistema romano, né? Quando ele usurpou de tudo que ali, quando era do Império Romano, eles tinham a abrangência de governo, né, em Israel, na região dali do Oriente Médio, né? Então o Império Romano era muito forte. E com a vinda do Messias, eles não aceitaram, né? Boa parte dos judeus não aceitou, só que não tem como se segurar a profecia do Criador, né? A Escritura aponta que ele veio, né? Agora, o que Roma fez? Falou, bom, já que não tem como segurar, sabe, e ocultar, vamos usar tudo que ele deixou e vamos criar aqui um Salvador falso e um Messias falso. Aí foi quando eles criaram o Jesus Cristo, né? César, né? Os Flavianos, vocês já viram falar dos Flavianos? Os Césares, né? Que era Tito, né? O Vespasiano, que era o pai dele, né? Verdade. E Domiciano, que era irmão de Tito. Então, ó, pegou Vespasiano, Tito, Domiciano, eles que pegaram tudo que Yeshua deixou e montaram esse nome Jesus Cristo em adoração aos imperadores romanos. Então, o que estão adorando aí não é o Salvador, é o imperador romano que vocês estão adorando. Tipo assim, isso aqui é complicado falar um negócio desse, né, irmão? Mas é verdade. Porque se nós não falar isso aqui, vocês vão continuar adorando o César romano. Sim, e outra coisa, irmão, sabe, as pessoas vão continuar erradas, sabe, na profecia do Messias e também na salvação. Você quer ver? Por exemplo, Gabriel foi o que apareceu para Daniel. Isso. E Gabriel foi mandado pelo Yeshua HaMashiach, né? Isso. Yeshua HaMashiach que ditou. Mas você acha que o anjo, na época, ele falou para Maria, o anjo Gabriel falou, você vai ter o Messias e o nome dele será Jesus Cristo. Será que o anjo Gabriel falou isso? Não, o anjo Gabriel não falou e nunca ninguém... Para começar, não tem J, né? A letra hebraica não tem J. Sim. Para começo. Então, o nome do Messias, Salvador, está ligado ao nome do Pai, que está dentro do tetagrama, né? E o Pai é Yud de Rei e Vav de Rei, que é YHWH. O nome do Yeshua está dentro desse nome aqui, ó. Olha aqui. Aqui, você daqui para lá para cá. E aqui embaixo está em hebraico. Então, o nome do Messias faz parte do nome do Pai, dentro do tetagrama. Esse nome fundado aí, cuidado com isso aí. Cuidado que vocês estão adorando o gabiroto. É verdade.
Então, irmão, sabe, né? Fugir do príncipe, né? Então, o aparecimento dele, né? O ano 27, né? No ano 27, né? Na década de Cristo, né? Então, o ano do aparecimento dele, né? O ungido, o príncipe, né? Foi exatamente, né? 457, né? Então, o que acontece? No ano 27, né? De 457 ao ano 27, né? Então ele nasceu 457 antes do Messias, uhum, até o ano 27 DC, é, que é depois do Messias. depois do Messias, né? Então, agora depois do Messias, ele veio, né? Aí ele nasceu no ventre de Maria, certo? Bom, então o pai, né? Não sou eu, é o pai, né? O pai diz, ouvi-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas, capítulo 3, o verso 1, o verso 22 e 23. Então, o pai, né, estava no céu, não é verdade? É. E quando ele nasceu, né, falou, eis o meu filho amado que me compraz. Certo? Exatamente. Agora, tem uma coisa que me intriga, sabe? Se ele gerou o filho no ventre de Maria, e a Bíblia diz, outra vez eu te gerei, né? Tá. Então ele foi gerado duas vezes, uma no céu, né? Que não sabe, nós não sabemos como, mas é filho dele, né? No céu, na eternidade, Sim. na eternidade. E quando ele veio, né? Ele agora, o pai diz, né? O pai que diz, e ouvi ser uma voz no céu, tu és o meu filho amado. Certo? Bom, esse é o que ele nasceu do ventre de Maria. Certo? Então aí eu pergunto para você, irmão, sabe? Ele foi chamado de Messias, né? Ele foi chamado de Jesus, mas eu não concordo, porque se foi o Yahweh que gerou ele no ventre de Maria, como que o Yahweh ia chamar ele de Jesus? Nunca, Jamais. jamais, né? Então Maria também nunca chamou, Não. José nunca chamou, era o Yeshua HaMashiach, né? O inimigo ele trabalhou de todas as formas, né, para que o nosso Salvador não fosse conhecido o verdadeiro, né? Verdadeiro nome. E adorado verdadeiramente. É o verdadeiro nome dele, sabe? Satanás, ele quis esconder, sabe, o nome dele, e escondeu por décadas, né? Nós estamos, sabe, nessas gerações que temos hoje, né? Nós somos enganados porque todo mundo crê que ele é o Filho de Deus, mas que ele é Jesus. O inimigo ele trabalhou de todas as frentes, que tem uns judeus aí, os que são os ortodoxos, que eles falam que não pode falar o nome do Pai, do Criador. Não pode, porque é proibido falar o nome do Pai. Mas como? Se na Escritura fala, todos aqueles que chamam pelo meu nome, está na Escritura. Agora vem esses falsos judeus e falsos pregadores, escreveram na Escritura, que não é para chamar o nome do Eterno. Que mentira é essa? Se a Escritura fala, aqueles que chamaram pelo meu nome, não esse nome que está aí, o nome do Pai, que é Yahweh, YHWH, todos aqueles que chamam pelo meu nome e me obedecem, que não adianta chamar só pelo nome também, né? É fácil chamar aqui Yeshua, Yahweh, mas você acaba desobediente, só vive praticando coisas erradas e falando coisa errada. Ou a gente muda ou nós vamos perder a salvação. Se eu achar que eu estou salvo, porque o que nós estamos pregando aqui, isso é uma grande ilusão. A verdade a faca, a verdade do Yeshua e a lei é igual a faca de dois gumes, né? Ou nós se adequada ou nós não vamos entrar na Jerusalém. Porque se eu achar que eu sou bonzinho, que nós estamos aqui pregando aqui a verdade, e achar que estamos salvos,
Nós estamos muito perdidos, né? Ou nós mudamos, não vai ter salvação, não. É verdade. Porque, na verdade, irmão, sabe, o que acontece, sabe? Nós só vamos saber se somos salvos quando ele rasgar o céu e descer na nuvem do céu com todos os seus anjos e os cangos de trompeta, como a Bíblia diz, né? E aí sim, aí nós podemos, sabe, se ele arrebatar, né? Se ele arrebatar nós vivos, então aí nós vamos a Jerusalém, ela vai pousar aí no alto, né? É claro que como a Bíblia diz, Pai né? é misericordioso, né? Sim, mas nós temos a vinda dele, né? E a vinda dele vai ser como um relâmpago, né? Assim a Bíblia diz, né? É como um relâmpago. Na hora que ele aparecer no céu, aí, se nós estiver aqui pregando e for arrebatado, aí nós sabemos, estamos salvos, né? Mas eu quero, para terminar o vídeo, irmão, eu vou ler aqui e vou terminar o vídeo, que eu quero que o vídeo fique bem curto, né? Para que as pessoas assistam, né? Certo. Que as pessoas assistam para ver. Então temos aqui a morte expiatória do Messias. Bom, essa, né, já aconteceu, certo? Aí temos aqui, Gabriel agora prediz a morte do Messias, né? Então Gabriel, ele predestinou a vinda, predestinou não, né? Ele estava, né, ali e falou para Maria, né, que ele ia nascer e ia morrer, né? Então ele Tinha que cumprir, né? ele agora prediz a volta do Messias, né? Então ele também ele preditou a volta do Messias, né? E também ele fala, depois das 72 semanas será morto e ungido. Então Gabriel, ele falou que ele ia nascer e depois ele ia morrer, certo? Então daí quando completou as 2 tardes de manhã, né, que fala depois das 72 semanas, será morto ungido. Que é então 2.300 tardes de manhã. 2.300 tarde de manhã. Então ele foi morto? Ou será que ele está ainda lá em Jerusalém pregando? Morto. Foi morto e ele venceu a morte, né? Foi ressuscitado. Foi ressuscitado, né? Então quer dizer que isso é verdade. Isso que nós estamos falando, né? Tá na Escritura, né? É verdade, né? Então agora, para terminar o vídeo, né, eu vou ler mais um pedacinho aqui para nós, vou deixar para você comentar. Olha só, o sacerdócio do Messias, certo? Bom, então esse nome Jesus que colocaram, né, aqui, sabe, o escritor escreveu e Gabriel que mandou, né? Então ele era chamado, né, lá o sacerdócio do Messias, né? Isso foi Gabriel. Exato. Né, que anunciou a vinda dele, né, do Messias, né? Então, se a pessoa chamasse ele de Messias, até ainda podia passar, né? Agora de Jesus Cristo não tem como chamar ele, porque a letra J não tem. E Gabriel não tinha, então ele tinha anunciado aqui, né? O sacerdócio de Jesus. Exatamente. Né? Então ele anunciou do Messias, né? Isso. O Messias ainda está certo, né? É que o Messias, né, você tirando do hebraico, com a tradução para a nossa língua, da Hamashia. Sim. É o mesmo Messias. É o que eu ia falar para você. Então, de Messias, né, é o que eu estou falando para você, de Messias ainda está certo. Por quê? Porque o nome dele é Yeshua HaMashiach. Certo? O Messias. Então, esse ainda está certo. Agora, chamar de Jesus, aí está errado. Porque o anjo Gabriel está aqui, ó. Estou lendo o que Gabriel falou, né? Gabriel chegou e anunciou, né? Gabriel dirige-se, atenção, para outro evento relacionado com o Messias. Olha só, de novo, Gabriel fala, o Messias, né? O Messias. E as nações do Santíssimo, Daniel 9:24, né? Então, o ritual do santuário, fala para mim aí, agora eu vou deixar com você e você vai terminar o vídeo. Quando começou, sabe, o ritual no santuário? Como é que era o ritual no santuário?
o ritual do santuário, ele apontava para um cordeiro verdadeiro, que é o Yeshua, né? Ele tinha ali a abate dos animais, né? Os animais eram sacrificados para o perdão dos pecados, né? E isso aí era uma coisa transitória, né? Que começou por Moisés, né? Que o próprio Criador instituiu com Moisés, autorizou Moisés a criar um santuário, passou as medidas para Moisés, até as medidas, o Yahvé é tão cuidadoso, tão zeloso, que passou para Moisés: você construa um santuário, a medida tal, tudo planejado, tudo certinho, né? Moisés chegou assim e construiu lá uma tenda lá, e né? Não foi assim, foi até tão caprichoso que mandou Moisés construir o santuário nas medidas exatas que era para ser feito. E isso tinha os rituais, né? No sacrifício de animais, aquelas pessoas que se arrependiam dos pecados levavam um cordeirinho e ali era sacrificado. Mas isso apontava para o nosso Salvador, né? O nosso Cordeiro, né? Então o santuário sempre ele apontou para o Salvador, né? E nessas profecias que a gente fala das 70 semanas, apontava para a chegada do ungido, do Cordeiro, né? Então, o santuário sempre apontou para Yeshua. E isso cumpriu no pé da letra, né? Ele veio, foi sacrificado, morto, ressuscitou, né? Teve esse período das 2 tardes e manhã. Aí ele começou o julgamento da raça humana. Nós estamos sendo julgados, né? Tipo, o sujeito morreu que, né? Agora, automaticamente está sendo julgado. Por isso nós temos que ter cuidado. Yeshua disse: vigiais e orais, né? Acautelais, né? Então, isso é o alerta dele. Nós temos que ter cuidado, né? Ele faz algumas transgressões, algum tipo de palavra, algum comportamento